fui convidada, mas a gente vai falando. Beleza? Vamos lá, Felipe. Beleza. Então é isso, gente. A gente já deu uma introdução aqui. O foco hoje é falar de marketing digital focado para o mercado de educação física. Lembrando que isso é uma aula que está rolando no Webex, então a gente está aqui do lado no computador e eu estou aqui de frente com o pessoal da live. Sintam-se à vontade de perguntar, de fazer algum questionamento, tirar alguma dúvida com relação à live, ó, com relação a marketing digital, beleza? E vamos embora, a palavra é sua. Eu vou ficar ligado aqui no bate-papo. Qualquer dúvida, eu vou te ajudando aqui, tá bom? Bem-vindo. Fechado. Obrigada. Bom dia, galera que está aí na live. Bom dia a todo mundo agora oficialmente para os alunos do Felipe. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá tranquilo? Aqui respondam aqui no chat, por favor, né? Depois de tantas confusões. Enfim. Então hoje eu vim a pedido do Felipe, né? A convite do Felipe, falar um pouquinho de marketing digital para vocês, principalmente na área de vocês, que é a área de educação física, né? Vocês profissionais da saúde, na verdade, como um todo. A gente hoje vê tantas coisas, né? Com a democratização, vamos botar assim, com a democratização da internet, né? E com a democratização dos canais digitais, a gente tem muita gente fazendo marketing, e quando eu falo fazendo marketing é bem entre aspas, tá, gente? Porque muitos profissionais, né, muitas pessoas não são profissionais da área e elas compartilham ali seu conhecimento, sua experiência, enfim, né? E às vezes sem nenhuma técnica, nenhuma comprovação científica. E a gente pensa assim, poxa, eu estou aqui há 4, 5 anos na faculdade, e o cara que nem é formado está aí ganhando tubos de dinheiro, enfim. Alguma E aí, o que semelhança que com eu o mercado faço, de educação física? né? E aí tem aí vários blogueirinhos, eu vou falar blogueirinhos entre aspas, né? Blogueirinhos fazendo, dividindo o foco da atenção, enfim. E aí, o que eu quero falar com vocês? Por que eu estou falando tudo isso? Porque o blogueiro ou aquela outra pessoa que não tem formação e ela consegue compartilhar o conhecimento dela e as pessoas é, seguem e fazem porque ela tem uma coisa chamada autoridade, né? Então, ela não Real ou não, necessariamente mas é autoridade, né? não necessariamente ela é uma autoridade no assunto. E, por exemplo, quando a gente fala aqui de sala de aula, por exemplo, o Felipe é uma autoridade na sala de aula, ou seja, ele é o professor e ele está ali num papel, né, de, na verdade, tutoriar vocês, né, e dividir um pouco da experiência de quem está mais tempo no mercado. Então, vocês acolhem o que ele ensina, o que ele divide, porque ele é uma autoridade dentro daquele momento. A autoridade, na verdade, é uma percepção, né? A autoridade é uma percepção de valor, ou seja, o que aquela pessoa me ensina, o que aquela pessoa traz para mim, né? Tem relevância, ou seja, Há 15 dias e atrás, aí, só te dando um corte rápido, há 15 dias atrás a gente diga, falou com o Dario. E o Dario abriu a sim, palestra grande dele Maria. falando de venda, né? E ele abriu a primeira parte da palestra dele falando sobre exatamente isso, a autoridade. Como é que a gente se comporta frente a uma autoridade. E independente de como aquela pessoa tem uma autoridade. Ele deu um exemplo claro Uhum. ali de um policial, se você abre a janela do carro ou não para um policial, para um mendigo pedinte no sinal, de madrugada na rua, e se você abre a janela do carro nessa mesma situação para um policial rodoviário federal, por exemplo, que te parou. Você virou sua Você câmera. virou a câmera. Eu virei, não, você virou a Fui eu que sua. virei. Olha que maluco. Eu cliquei aqui nos comentários, a câmera virou. Então ele dá esse exemplo de autoridade, né? A gente aqui ainda não discutiu se essa autoridade ela é real, válida, bem feita ou não, mas é autoridade. Uhum. Eita, aí foi eu que desmontei tudo aqui. Então é isso, exatamente. A autoridade é uma percepção, ou seja, naquele momento você percebe que o policial ele é uma autoridade, né? Então Aham. você acata, né? A percepção, por exemplo, vamos botar aqui, eu vou tentar trazer uma celebridade. Por exemplo, vamos usar o próprio mercado de vocês. É, Vocês são personagens, né? Tipo, em alguma academia, né? Vamos dizer, você é professor da academia X e lá você é personal e você tem diversos alunos, todo mundo te conhece, você trabalha lá há muitos anos, então você entra na academia, você praticamente não consegue
chegar da porta da academia até a catraca sem falar com 15 pessoas. Beleza, você é uma autoridade para aquelas pessoas, as pessoas te reconhecem, as pessoas elas veem em você um ícone sobre aquele determinado assunto. Uma Só que se você referência, né? viaja, exatamente, só que se você viaja e você vai para, sei lá, para Salvador e você entra numa academia, qual a tendência? É que você passe da recepção até a catraca, você consiga treinar em paz durante 2 horas. Por quê? Porque aí ninguém te conhece. Então, aí você é uma pessoa, entre aspas, normal. Então, aí você não tem, as pessoas não têm a percepção de valor pelo seu trabalho. Ou seja, você não é uma autoridade para elas. A Ou autoridade seja, não é sua, né? a autoridade não é uma coisa que você compra, que vai, eu vou comprar aqui um diploma de autoridade. A autoridade é o que você faz, né? É o que você traz, a percepção que você gera, né, no outro, ou seja, percepção, é uma percepção, na verdade. A autoridade ela está no outro, no que o outro vê de você. Ou seja, eu estou aqui falando de marketing digital, né, então pode ser que vocês considerem, a Viviane é uma autoridade no assunto, Viviane sabe do que está falando. Ótimo, como eu posso chegar na padaria e o cara vai olhar para minha cara e falar assim, quem é você na fila do pão, minha linda? Né? Você não eu não trago nenhuma relevância para ele, ou seja, a autoridade é uma coisa que está no outro. E como é que a gente faz para conquistar, Vivi? Tá bom, Vivi, beleza. Você falou aí que a autoridade está no outro, né? Que papo filosófico, que papo legal. E como é que a gente faz então para criar autoridade? E aí, Felipe, como é que a gente cria Ó, autoridade? Estou aqui eu falando. vou dar exemplo do mesmo exemplo que o Dario deu. O policial, ele tem um dispositivo, um mecanismo que gera uma autoridade nele instantânea. Vamos ver se a galera comenta aí qual é esse mecanismo aí, esse método instantâneo de gerar autoridade do policial. Então vamos fazer uma pausa dramática, esperar alguém colocar aqui qual é o dispositivo, qual é o Oi, método. Daniel Alecrim. Daniel Alecrim tá na nossa live, Ó, Felipe. Olha que tá honra. vendo? O cara agora não trabalha Daniel mais. Alecrim tá Ele- de férias, tá só curtindo aqui, ó. Daniel, você é um cara agora que está Daniel, estudando aí mercado pra caramba, negócio de geração de autoridade. Vai compartilhando pra gente aí teu conhecimento também. Ó, ó, eu, estão aqui no chat colocando, no no Rio é Rio, fuzil na mão. eu não rotulei Uniforme, arma. farda, Não, uniforme. é indumentária. Eu concordo aí com a parte da O farda, do Jonas, o uniforme. Jonas aqui colocou também aqui na live, Isso. botou indumentária, exatamente, Show gente. Ou de seja, bola, galera. através do uniforme, E através do que ele visual, veste, autoridade do visual. visual, ele traz uma autoridade, né? Nas redes sociais, por exemplo, as pessoas elas veem muita autoridade. Ai, Benjamin, beijo, meu afilhado gostoso da Dida. Ponto, gente. Ninguém Já matei entendeu essa. aqui da aula. O pessoal da live tá entendendo, porque entrou aqui uma pessoa que não é da área, É, mas gente, entrou aqui veio fazer um nosso volume aqui para ajudar a nosso amigo, gente. aí a gente veio E ele dar é o um pai oi. do nosso afilhado, então a Vivi se É, emocionou. Mas a pessoa da aula me aqui, ó, do emocionei agora, Webex, gente. Então, não tem assim, nada a gente, no ver, tá? Ebex, vamos voltar. E aí, é o seguinte, então, assim, ele tem uma autoridade visual. As pessoas nas redes sociais, por que que elas têm uma autoridade? Porque elas mostram o resultado, ou seja, a blogueira entra lá, você entra lá na página da blogueira, ela tá lá com a barriga trincada, ela tá lá com a perna grossa, ela tá lá com o bumbum na nuca. Ou seja, a Ou uma autoridade blogueira de cabelo tá com cabelo bem feito. tá com cabelo Eles estão legal. É porque eu vendendo peguei o que bumbum na eles. nuca por conta da É, educação física. Mas é isso, eu tô falando sobre autoestima, eu entro lá na minha rede social, eu tô sempre, cara, apesar de ter problemas, tô sempre tentando levar pra cima. Uma pessoa que fala sobre mercado financeiro, ela mostra, né, como ela gera resultado, como ela pergunta boa. a pergunta boa aqui no chat. Então, assim, é, a gente também está vendo visual, né? À distância, mas a gente está vendo uma referência. é, é, a gente está vendo uma referência visual daquilo, é uma materialização do que a gente está desejando. Opa, E começou a aí, ó, esquentar. o Rômulo falou aqui, né? Mas e quando ele não está com a indumentária toda, ele perde a autoridade? Na verdade, ele não perde a autoridade. Mas, por exemplo, a gente vai falar aqui de policiais à paisana, por exemplo. Se ele está de folga e ele está sem uniforme, na Ninguém sabe quem verdade, é. ninguém sabe quem é policial. Então, assim, ele é uma pessoa comum. A autoridade, a percepção da autoridade pra gente é no momento que ele está fardado, Se aí, né? se ele nesse momento, a paisana, começar a trocar, porque já vai ser a pergunta de baixo ali que a gente vai responder. Se ele começar num grupo, falar, não, eu sou policial, teve uma confusão, mas ele tá paisano, ele se apresenta.
Ele dá o conhecimento dele. Eu sou policial, estou paisando aqui, mas eu sou tal, sou policial tal. A autoridade dele começa a ser construída. O uniforme ali é um primeiro impacto. É instantâneo, é uma autoridade instantânea. Quando ele não está com uniforme, ele precisa construir essa autoridade de outra forma. E daí vem a parte do... Quem está digitando, Vivi? Meu Não? fone desconectou. Ah. Então ele vai construir uma autoridade que não é aquela autoridade instantânea visual, tá? E aí vem lá, né, a pergunta de baixo, o comentário de baixo. Infelizmente nós vendemos imagem e não conhecimento. Ô Luizinho, você me ajuda muito nas aulas. Por quê? Porque você é literal. Não, a gente não vende imagem e não conhecimento. A gente vende os dois. O nosso conhecimento também está atrelado à imagem. Por que não? E a nossa imagem também está atrelada ao conhecimento. Não é polarizado. Vamos acabar com essa polarização aí. É um ou Não é outro, um ou outro, tá, gente? são Assim, porque associados. a gente tem a tendência de falar assim, ah, ou eu gero imagem ou eu gero autoridade, ou eu vendo confiança ou eu vendo É isso. conhecimento. Na verdade, uma coisa está atrelada à outra, ou seja, por que a gente fala que, usando o exemplo de professor, por que o professor Uma coisa ele pode é uma e autoridade? deve estar atrelado, não necessariamente está, Sim. né? E assim, por que professor é uma autoridade dentro da sala de aula? Porque ele está compartilhando conhecimento. E se ele está naquela posição, significa que ele alcançou um status para vocês, entre aspas, né, gente? Que ele conquistou alguma coisa, ou seja, ele está mostrando visualmente que ele conquistou uma posição de agora eu sou professor e você, por enquanto, está aluno. E aí alguém botou aqui, acho que foi o Vanderlei, que colocou aqui A gente vira o de Thiago lado. Negro. E a Vivi bota a testa na live aqui, galera, porque ela tá lendo lá no computador. Eu tô E eu lendo, ainda fico bem de que minha lado para testa não ler é no grande. computador. E aí ele fala aqui que o Thiago Negro nos investimentos ele é uma referência, porque ele mostra os resultados, ele mostra assim, por exemplo, falar para você assim, olha, conquiste sua liberdade financeira. Aí você vira e fala assim, ah, você tem dinheiro na poupança? Não. Você tem um monte de dívida? Tenho. Como é que eu sou uma autoridade no assunto se eu não consigo, eu vivendo e não pratico aquilo? Então, por exemplo, você é professor de educação física. É difícil vender isso, né? É difícil. É, aqui, por exemplo, a galera tá falando aqui, as pessoas não valorizam, valoriza se você sabe vender. Ó, eu vou usar aqui o exemplo do marketing, tá, gente? Por exemplo, muita gente fala assim, ah, eu sou social media, cara, faço marketing digital, eu faço isso e aquilo, eu trabalho com marketing digital, compra de seguidores. Cara, pra mim, aquilo é uma afronta, porque assim, eu estudei anos, tem uma ciência por trás do negócio, não é só apertar um botão e fazer um post, né? Tem um monte de coisa por trás, né? De Gostei, os só comentários estão pegando simplesmente, fogo aqui no chat. só de Exatamente simplesmente isso. fazer. De simplesmente fazer dinheiro. O Nicolas e o Thiago não tem dinheiro na poupança. Poupança né, que dizem que não pode fazer. Mas foi só um exemplo, Viu tá? como é Por que a favor. Viviane não é autoridade em Eu independência não sou financeira? autoridade Não é. na vida financeira. E aí o que acontece? Então, eu chegar e falar, né? Então, assim, eu quero que mostre resultados, ou seja, a gente, por exemplo, faz o trabalho de consultoria aqui na hashtag, e a gente, quando o cliente chega e fala assim, ah, eu quero fazer um post no Instagram, eu quero ter uma rede social. Para que você quer uma rede social? Para quem você quer falar? O que você vai trazer de interessante para essa pessoa? Ou seja, a gente Vou fazer começa um parênteses aqui depois. Termina aí esse assunto. a gente começa a investigar, ou seja, tem um por trás, né? A rede social, na verdade, ela é só o canal. É a mesma coisa, fazendo uma analogia na educação física, se eu estiver falando besteira, Felipe, por favor, me corrija. Mas é a mesma coisa. Por exemplo, a pessoa fala assim, quero emagrecer, né? Eu quero ficar forte, né? Quero ganhar hipertrofia, quero a barriga tanquinho. Você tem que entender qual o objetivo da pessoa para você construir um treino, né? Para você montar a série da pessoa lá, o treino, enfim, quais são os exercícios. É a mesma coisa no marketing, ou seja, eu preciso entender para quem que eu estou falando, tá? Como eu vou falar, o que aquela pessoa precisa, porque, por exemplo, eu, Viviane, sou uma pessoa que eu sou totalmente sedentária, apesar de ser casada com um professor de educação física, né? Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Dá um Mas, por esporro exemplo, nele. hã? Vou dar um esporro Né? nele. Bizarro. E aí o que acontece?
não adianta a pessoa virar para mim e falar assim, ah, e tenha qualidade de vida, sei lá, fique magra, né? Você precisa ficar pensando na sua saúde, na sua vida saudável, uma velhice maravilhosa. Isso não me dói, né? Então, assim, você não sabe, você está falando para outras pessoas que isso vai incomodar. Talvez se você falar para mim assim, olha, você vai ficar toda flácida, ou você vai ficar uma velhinha entrevada, ou você não vai caber naquela calça jeans 36 que você gosta, aí eu falo, opa, a calça jeans 36 está me doendo. O que Ou acontece seja, você está aqui falando para a pessoa. os alunos aqui, ó, eu já conheço esse repertório aí, todo ano é a mesma coisa, tá? Tem alguém com o microfone aberto digitando a beça. Me ajuda aí, alguém. Deixa eu ver quem é. Que esse barulho da digitação tá pegando aqui para mim. Por favor. Não é o Frank. Lucas. Vamos ver se é o Lucas. Também não. Então só pode ser a única pessoa com o microfone aberto aqui, que é Alex. Alex, faz uma gentileza aí, por favor. Vocês não têm ideia, galera da live. Eu fico com 2 microfones aqui, a Vivi também tá lá, e tem um áudio altíssimo aqui de teclado. Eu não sei de quem é. Vamos lá. O que está acontecendo aqui, né? Todo ano acontece isso. Os alunos falam assim, ó. Ah, mas os nossos clientes vêm pela imagem, vêm pelo. Também. Imagina você o seguinte, tá? Toda essa construção de trazer profissionais aqui para fazer esse debate, galera da live, galera da aula, é para ajudar todo mundo, inclusive nós aqui, né? A gente está nessa posição de entrega, é construir uma carreira melhor, mais sólida, com mais conhecimento. Enfim, eu vou derrubar o nosso amigo Alex já que ele não está me ouvindo. E aí, como que eu faço para ter resultados otimizados? Na educação física é muito comum. Ah, mas o aluno vem pela imagem. Vamos dizer você que você está com fome e você vai numa loja e tem lá, na vitrine, um hambúrguer horroroso, todo mal feito ali, com aquele pão murcho, com aquele alface já esquisito, e um hambúrguer bonitão do lado, com aquele pão bonitão, com aquele, né, aquela pastinha de ovo em cima do hambúrguer, assim, brilhando. Enfim, um hambúrguer lindo, com aquele queijo para fora, assim. Qual que você vai comer? Qual que você vai pedir? Eu acho improvável você pedir aquele hambúrguer horroroso. Provavelmente você vai pedir aquele hambúrguer que está mais bonito. Não é à toa que essas empresas de comida investem em fotografia de alimento para ficar bonitão, aquela foto bonitão. Quando você vai no shopping que olha a vitrine de pedido, né, você só vê as imagens muito bonitas. E aí o que acontece? Eu acho improvável você escolher aquele negócio feio. Você vai pelo bonito. Esse é o primeiro impacto. Só que se você come aquele hambúrguer e você vê que está gostoso, beleza, valeu a pena. E se ele estiver horrível? Num segundo momento, você vai procurar aquele lá? Já não vai. De primeiro, você já não vai. É improvável você escolher um hambúrguer feio se tem do lado um hambúrguer bonitão para você escolher. Saudade de uma madeira. Se você pega esse hambúrguer bonitão e ele está horroroso, ruim, um gosto horrível, provavelmente você não repete ele. É a mesma coisa. Você tem lá 2 profissionais. Um que está falando assim, ó, pratique exercício físico, isso é bom para a saúde. Isso é importante, mas ele não pratica exercício físico. Só que tecnicamente ele é muito bom, ele estudou pra caramba, mas ele não consome o que ele vende. Ou do lado tem um profissional que é o contrário. Eu estou botando 2 posições opostas. Um profissional que está lá fazendo exercício, Extremas. mas não sabe o que está fazendo. Está fazendo. Num primeiro impacto, você é provável, né, isso é pesquisa, isso não sou eu que estou falando, você vai consumir aquele cara que está vendendo ali um exemplo. Por mais que ele não seja tecnicamente muito bom. Para você se manter consumindo esse produto, você tem que provar esse produto. E quando a gente está falando de venda, quando a gente está falando de marketing, a gente está falando disso, de atrelar atributos na sua marca, na sua imagem, que atraiam pessoas. Então, vender só conhecimento, sim, faz sentido. Mas por que não vender conhecimento atrelado a uma imagem positiva? É isso que a gente está dizendo. A gente não está dizendo aqui para você vender a imagem. Ah, mas o aluno ele só consome imagem. Por quê? Porque a gente está deixando isso.
Mas, por exemplo, aqui botaram aqui no chat, no Webex, seguinte, o seu aluno, e se meu marketing for através do meu aluno? Sim, é isso, você está criando uma autoridade mostrando Sim, sim. resultado. Ou seja, né, você está mostrando, visualmente, você está O bom mostrando o que atendimento é um você é grande capaz de. e bom Não, marketing. aí eu ia falar Concordo. sobre isso. O bom atendimento é um grande boom como marketing. Não, o bom Concordo atendimento é uma entre aspas, né? É obrigação. uma É, obrigação, mas o bom atendimento não é um diferencial competitivo. É uma obrigação de todo mundo. Todo mundo que compra algum serviço ou produto, o mínimo que a gente espera é oferecer um bom atendimento. Né? Então, ele não é um diferencial, ele é uma obrigação nossa como profissionais, né, e como empreendedores, porque vocês são empreendedores, né, vocês personal trainers, vocês que têm estúdio de pilates, qualquer outra coisa, estúdio de educação física, de funcional, etc., vocês são todos empreendedores. Então é importante vocês terem essa mente também, né, empreendedora. Então, assim, a gente pode usar o marketing através dos nossos alunos. Por exemplo, a gente na hashtag, a gente não aparece muito, até porque nós somos algumas pessoas na hashtag. Então só a gente mostra o nosso resultado, a gente mostra o nosso trabalho, a nossa autoridade através dos nossos resultados. Ou seja, algum material que a isso é gente um entregou para o atendimento cliente, alguma bom que a campanha. gente usa como uma ferramenta de marketing, que a gente vai falar que é Sim, gatilho da prova, né, social. exatamente. Então, assim, o Mas o primeiro ponto que a gente Luizinho é precisa. que ele acha que eu fico no pé dele. Eu fico no pé dele porque ele é o cara que mais troca coisas críticas, que aí a gente, cara, discute e eleva muito o nível da Enriquece, aula. enriquece o nível de troca, né? Isso é muito bacana. Então, assim, a gente precisa entender, falando aí, puxando para o digital, claro, a gente precisa entender para quem a gente está falando. Né? Então, assim, é muito importante a gente saber quais são os nossos diferenciais, quais são os nossos atributos que nos diferenciam, quando a gente sabe para quem a gente vai falar. Ou seja, se eu estou falando é, de barriga trincada e eu estou falando de uma forma que só velhinhos me assistam, por exemplo, na rede social, eu não estou falando para o meu público, eu não estou falando que eu vou resolver a dor dele. Então é importante eu entender quem é o meu público, né? E quando eu entendo quem é o meu público, eu falo de uma forma assertiva. Isso. Então, por exemplo, eu sou formada em marketing, eu sou formada em marketing de uma forma geral, né? Que nem vocês são formados em educação física de uma forma geral. E aí, dentro do marketing, eu escolhi a área de marketing digital, né, para trabalhar. E dentro do marketing digital, a parte que eu trabalho é a parte estratégica. Eu não sou a parte criativa do marketing digital. Eu penso na estratégia, eu penso no antes, no que a gente vai fazer antes de ir para as redes sociais. Né? Porque as redes sociais, na verdade, são um veículo que vão conduzir a gente para esse resultado que a gente está esperando. Então, a gente fala sobre branding para o cliente, que é marca. Né? Como é que você se transforma numa autoridade? Como é que você traz o diferencial? Como é que você vai ser lembrado pelo seu cliente? Por exemplo, quando a gente fala assim, uma característica visual de quando a gente fala do Itaú, todo mundo vai lembrar do laranja, né? Porque visualmente o branding, né, a marca está muito forte. Então, quando você pensa na Coca-Cola, cara, a primeira coisa que você lembra é do vermelho da Coca-Cola. Então, primeiro ponto é o ponto visual. Então, a gente precisa pensar, né, em como a gente vai construir a nossa marca para o nosso cliente, ou seja, a forma como a gente vai ser lembrada, a forma como a gente vai ser Então identificado, vamos à a forma prática como a para gente eles aqui, ó. fala. Como é que esses caras aqui vão começar a construir a autoridade? Vamos lá, primeiro ponto. Vocês precisam definir quem é o público de vocês. Né? Para quem. Primeiro, na verdade, vamos voltar um pouco mais. Vamos voltar para estaca menos um. Né? Primeiro ponto, vocês precisam saber o que vocês vieram fazer no mundo. Se vocês falarem para mim que vocês acordam todo dia para escovar o dente e botar dinheiro no bolso, eu vou falar para vocês que vocês vão ter uma vida fodida. Ops, desculpa o termo. Porque assim, vai chegar uma hora que o dinheiro não vai ser suficiente. Você pode ganhar 100 mil por mês. Se você estiver frustrado, aquilo não vai fazer sentido para você. Então você precisa entender por que você escolheu educação física, amigo. Tem que ter um motivo. O motivo lá pode ser um motivo que você ache mais idiota. Não é idiota. Então você precisa entender por que Olha aí, você. Diego falando, na Ó, pandemia, alguém liberou lá, deve ser alguma coisa.
alguns cursos de marketing. Muito legal, aprendi a fazer ads, muito legal produzir conteúdo, tal, tal, tal. Pronto, já virou um concorrente da hashtag. E aí você está achando que educação física, um blogueiro tira seu espaço? Tá aí, ó, um professor de educação física tirando espaço de quem faz marketing. Então Toma! vamos. Toma, sacanagem. Vamos voltar aqui. Então, assim, primeiro ponto, vocês precisam entender por que vocês, né, escolheram educação física ou por que vocês escolheram o nicho X dentro de educação física. Primeiro ponto, né? O segundo ponto então vocês precisam saber qual é o propósito de vocês, né? Não tô digitando, não. O primeiro ponto, tem que ver aqui só para falar comigo que eu estava achando que eu estava digitando, gente. Só precisa entender. Então, vamos lá. Então, primeiro ponto, vocês precisam entender quem é, né? Quem é o público de vocês. É, o meu propósito, né? O meu propósito como marketing digital, vou usar o exemplo da hashtag, tá? O meu propósito como marketing digital é democratizar o marketing, né? Em que sentido? A gente entende que não só grandes marcas podem ter um marketing bem feito, um marketing bem elaborado, uma estratégia de branding bem definida, né? Organizar a casa antes de ir para as redes sociais. Então, a nossa missão é essa. Então, a gente acredita nisso, né? O que eu e Felipe acreditamos na hashtag. Felipe, você não está ouvindo? Não, não, continue. Tô Ah, falando com tá. a turma. Ah, tá. Então, Daniel falou lá na live, ó, qual é o propósito que você tem? É isso aí. exatamente. Você virou sua câmera de novo, Né? Felipe. Clica em comentário e E ele vira aí, a o que câmera. que Ah, no acontece? A Instagram. gente precisa entender qual é o nosso propósito. E qual é o nosso propósito? A gente tem 3 pilares dentro do nosso propósito. Qual é o nosso porquê, né? E aí, o que a gente vai fazer? Ou seja, o meu propósito é deixar as pessoas com uma qualidade de vida melhor, com uma qualidade de vida muito subjetiva, mas depois a gente vai falar sobre isso. Deixar as pessoas mais saudáveis, né, fisiologicamente falando, enfim. E aí é o nosso quê? E o como, aí a gente vai escolher através de por exemplo, o Felipe é através de formar outros profissionais, você é através de treinos XYZ, o meu é através de cursos e mentorias. Então, a gente tem que entender qual é o nosso propósito, qual é o nosso porquê. E aí, quando a gente entende o nosso porquê, quando a gente olha para dentro, a gente consegue enxergar mais claramente o que está para fora. Ou seja, a gente faz aí um caminho inverso, né? De dentro para fora. E muita gente faz de fora para dentro. O que o mercado está pedindo e como é que eu vou me encaixar nisso? E às vezes é por isso que acaba fracassando o negócio. E aí a gente vai entender qual é o nosso porquê, né? Nosso porquê, nosso propósito, por que a gente tá fazendo isso. E aí depois a gente vai pensar no seguinte: beleza, qual é a nossa fatia de mercado? Qual é o meu nicho? Qual é o meu público que eu vou fazer esse porquê funcionar? Então, por exemplo, o meu propósito é dar aula de, sei lá, Muay Thai, tá? Tô inventando aqui. E aí, para quem que você vai dar aula de Muay Thai? Eu vou dar aula de Muay Thai para crianças, porque eu acredito que a formação, né, tipo, de um atleta ajuda a criança a ter disciplina, blá blá blá. Então, beleza. Então você já sabe quem é o seu nicho. São crianças de, sei lá, de 0 a 10 anos, e aí você vai ensinar fundamentos do esporte, de disciplina, de comportamento, enfim. Então você já sabe para quem que você vai falar. E aí você vai definir, depois de tudo isso, quais são as formas de como você vai transformar a sua marca para que você atinja aquele público. Então a gente tem ali qual é a personalidade da minha marca, né? Como é que eu vou falar? Eu vou falar de um tom professoral, eu vou falar de um tom mais amigável, eu vou falar de um tom mais incisivo, né, educador. Então, como eu vou falar? Como eu vou falar para esse meu público, né? Qual é a personalidade que eu vou trazer? E é importante, né, principalmente vocês que são a própria marca, vocês terem uma personalidade muito bem definida. Então Então, vamos se dar uma hora uma. você Deixa, tá. deixa eu dar para pontuar aqui, tá? Primeira coisa, entender aí, já vai anotar. Quem é que anota sempre para mim? Tem alguém que sempre anota. Espero que não seja o Alex, que acho que ele que está digitando aqui está ensurdecedor. Mas vamos lá. Primeira coisa, o seu porquê, o seu o quê e como, né? Depois, Vivi estava falando agora, na sequência, né? Vou escolher qual a rede social, não, qual a rede social não.
Depois do porquê, do como é que você falou? Pra eles- É o nosso. Aí a gente sai do dentro para a gente botar para fora. A gente vai criar a Isso. personalidade da marca. Beleza. E aí eles já estão anotando aí missão, visão e valores. Então, você já tem 6 pontos de, 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 de análise aí que já vai entrar na semana que vem, a gente vai falar do nosso trabalho, tá? Porque o que, como, missão, visão e valores. Já fiquem com isso no radar de você. No radar da aula aí. Vai, Vivi, desculpa. Imagina. E aí depois que a gente já olhou para dentro, ou seja, eu sei o que que eu quero, né? Como eu vou fazer, para quem que eu vou falar? Ótimo. O meu dever interno, a minha casa já está arrumada. E aí como é que eu vou? Qual a roupa que eu vou vestir para ir para rua, né? Então vamos botar assim, qual a roupa que eu vou vestir para ir para rua? E aí eu tenho 4 pontos que eu preciso pensar, né? Quatro roupinhas que eu preciso pensar e quando eu vou para a rua. Então, a primeira delas é qual a personalidade da minha marca? Como eu quero ser visto pelas pessoas? Né? Se você tem uma marca, por exemplo, como a Hashtag, que é uma marca, né, uma entidade, vamos chamar assim, a Celso Lisboa ou a Coca-Cola, ela é uma entidade, né? E aí, então é o primeiro ponto. Então, a personalidade. Então, a personalidade da Hashtag, por exemplo, é uma personalidade amigável, né? A gente traz o conteúdo de uma forma mais leve, de uma forma mais próxima, mais acolhedora, né? Estamos ali pares. E como é que a gente vai fazer isso? Vocês vão fazer isso, né, para a marca de vocês, que são vocês próprios. Vocês vão ser mais sérios, vocês vão ser divertidos, vocês vão ser mais professorais, né? Tipo, olha, é assim que a gente faz, né? O segundo ponto que a gente tem a personalidade da marca e a gente tem a linguagem que a gente vai usar. E a gente pode escolher qual é a linguagem. Qual é a linguagem que eu uso? É uma linguagem mais científica, né? Eu vou falar de comprovações técnicas, de artigos científicos, ou eu vou ser mais educativo, vou falar mais do básico, da base do marketing ou da base da educação física. Qual a linguagem que eu vou usar para o meu público? Né? O terceiro ponto é a voz da marca. Né? E a voz da marca é a percepção de como você vai transmitir. O Felipe tá escrevendo. Como eu vou transmitir isso para o meu aluno, né? Então, o último ponto é o tom de voz. O tom de voz, gente, é como a gente está conversando aqui, é o jeito que eu vou conversar com o meu aluno, né? Então, é o jeito que eu vou conversar com o meu cliente, né? Então, a gente precisa entender esses pontos para que a gente possa criar uma unidade. Então, por exemplo, grandes marcas, vamos falar aqui da Netflix, por exemplo, todo mundo conhece, provavelmente todo mundo segue nas redes sociais. A Netflix, provavelmente, devem ter lá 100 pessoas no marketing. E todas elas escrevem da mesma forma. Parece que a Netflix, ela é uma pessoa só. Porque eu, Viviane, escrevo da mesma forma que o Felipe escreve, que a Gabi escreve, que o Antônio escreve, que a Jéssica escreve. Ou seja, a gente tem uma unidade na comunicação. Então, por exemplo, usando a personalidade, vou usar aqui o exemplo da Netflix para tangibilizar isso que eu acabei de falar. Então, por exemplo, a Netflix, ela se transformou na personalidade dela, é uma pessoa, de fato, né? Então, por exemplo, lá no Twitter perguntaram, Netflix, você é menina ou menina? Ela falou assim, eu sou menina. Então, é a Netflix. Né? Então, ela se trata como a Netflix, uma adolescente. Então, como é que ela fala, né? Qual é a linguagem que ela usa? Uma linguagem descolada, uma linguagem moderna. Qual é a voz da marca? A voz da marca é simples, é acolhedora, é próxima. E qual é o tom de voz da marca? O tom de voz da marca, ela sempre fala na primeira pessoa, ou seja, eu escolhi, eu estou ansiosa por essa estreia, ou seja, ela tem é o jeito que ela conversa com o público, e independente ou seja, independente de quem faz o marketing lá atrás, todos os clientes conseguem ter a mesma percepção da marca como uma unidade. Então, isso é muito importante. Então, por exemplo, se você tem um sócio, talvez, e aí você uma hora escreve eu não sei o quê, nós não sei o quê, aí você escreve no passado, você escreve no futuro. É uma confusão, porque você não cria autoridade. Por quê? Porque ele não sabe se ele está falando com duas pessoas, com uma pessoa só, se uma hora você vai responder, na outra hora. Isso, Assim, é galera, importante vocês não é definirem isso. isso não é uma coisa
tão óbvio assim, tá? Parece que é, mas não é. Tudo que a Vivi está dando de dica é para aproximar essa relação do teu cliente contigo. E isso nem É a sempre, base zero lá na mentoria. nem sempre essas coisas são intencionais. Às vezes é subconsciente. A autoridade ela não é gerada, às vezes, no nível de consciência, no nível do subconsciente dele. Então, até martelar as cores, por que eu estou falando isso? Que é essa pergunta que está aqui na live, Vivi. Existe mesmo uma relação de cores com a percepção visual sobre um desejo no marketing? O que você acha? Sim. Sim. Por exemplo, se vocês pararem para olhar, observar, a maior parte das marcas de alimentação, McDonald's, Habib's, Burger King, eles usam o vermelho, por exemplo, né? Não Porque é regra, tá? são Mas é uma cores, tendência. é uma tendência, Isso. né? Então, o Rômulo botou aqui, são cores quentes, ou seja, que trazem a O Romulo sensação é designer. de Rômulo tá Ah. explicado, garoto da área. Então, assim, tem percepção. Então, por exemplo, se você olhar na área de saúde, a maioria, tá, gente? É uma grande tendência das logos da área de saúde terem um tom de azul, terem um tom de verde, porque traz essa coisa da saúde, do Das logos ou bem-estar. dos logos? Rômulo, responde aí pra Dos, gente. ah, dos logos É ou que das logos? isso a gente se confunde o tempo todo, né? Que a gente fala da Eu marca. sou old school, então É, eu sou old school. Na época era a logo. é. Mas eu sou old school. Então, gente, tudo isso é estudado, ou seja, não é porque eu achei bonitinho, eu vou colocar. Então, assim, tudo isso a gente chama dos Essa, arquétipos, né? essa pergunta do Tadeu aí, porque assim, o que a gente enfrenta na prática aqui também, né? Principal, educação física direto, né? Um amigão meu agora falou, pô, dá uma olhada nisso aqui que eu criei, o logotipo da minha marca. Não tinha nada a ver com o que ele queria falar. Ele queria falar de. Eu não lembro agora o que ele queria falar, mas o logotipo era uma nuvem. Falei, cara, tenha um cuidado na hora de criar a imagem, né? A imagem, a primeiro impacto é visual. Então, assim, e ele é um cara com muito conteúdo, mas muito conteúdo. Só que ele estava criando uma barreira que não era definitiva, mas era uma barreira. Então, se você puder aproximar, não afaste a pessoa, aproxime. Show de bola. Exatamente. Então, assim, Respondi. são pesquisas. Então, são Bota outra. pesquisas, entendeu? É isso aí, a Frank botou aqui. Isso aqui, A tua Yang, é isso testa na aí. live, que é um óculos. Ai, desculpa, gente. É porque meu computador tá embaixo, eu tô tentando ler, eu sou meio cega. Foi mal, gente. Então o Felipe agora vai ser o meu leitor oficial Gente, para não botar mais a pessoal do testa na live. Instagram, olha que maluquice. Eu clico aqui no comentário, ele vira minha câmera. Eu clico aqui nas perguntas que estão mandando, ele abre o pessoal que respondeu o meu story numa caixinha de pergunta no meu perfil privado, no meu perfil Felipe. Tem noção? Então deixa quieto aí, não mexe não. Eu estou clicando na Então vamos caixinha de lá, pergunta aqui. vamos seguir aqui. Outro ponto que a gente precisa pensar, gente, tá? Isso aqui tudo faz parte do marketing digital. Você precisa saber quem são as suas referências no mercado, quem são as suas referências. O Felipe provavelmente já falou isso para os alunos. A gente tem que analisar os nossos concorrentes, saber o que eles estão fazendo, né, quais são as novidades, como é que ele se comporta com o público, como é que ele fala, como é que ele age, como é que ele posta. E a gente também tem que fazer análise do bench, né? Benchmark a gente precisa fazer, ou seja, não necessariamente são empresas do nosso segmento que vão trazer inspiração. Por exemplo, eu acho a Netflix fantástica. Então eu uso a Netflix como bench, é uma forma incrível de se comunicar com o público jovem. Porque na verdade a Netflix ela consegue falar da criancinha com bita até o vovozinho de 90 anos. Então assim, mas ela tem ali um nicho que ela fala que é mais específico, que é uma galera mais jovem. Ou seja, eles entendem, eles souberam com quem eles querem falar, a forma como eles querem falar, e aí a última parte do bolo é de fato colocar o carro na rua, né? Então você precisa entender esses pontos básicos para você de fato começar a postar, porque a pessoa faz assim, eu fiz um post, não deu certo. Não vai dar certo, não vai dar certo de primeira. Você tem que tentar várias vezes, meu lindo. Não é Entendeu? Então, provável que dê certo de primeira. Pode dar, mas não é pode provável. dar, beleza, mas assim, você precisa testar, a gente precisa saber.
o que que funciona, o que que não funciona, qual é a linguagem que mais funciona com o seu público. É quando você faz uma brincadeira, é quando você fala mais sério, é quando você posta foto sua, é quando você posta foto do seu cliente, do resultado do seu cliente. Então você precisa entender como é que funciona a cabeça do seu cliente. É o mais importante. E a gente, eu vou falar a gente como um todo, a gente tem a mania de fazer o post ou de falar na rede social o que a gente quer que o nosso cliente veja e ache legal. Então, por exemplo, eu vou postar essa foto minha de biquíni na praia porque eu acho que eu tô bonita e eu acho que vai ser legal pra pessoa me ver e eu ganhar vários Não é o likes. que a gente Isso agrega, o que a gente quer é o que a gente acha que ele quer ver, acha que né? ele quer ver. Ele Então, não quer assim, ver no meu nível de conhecimento. Talvez ele queira ver num nível mais alto ou mais baixo de conhecimento. talvez ele queira ver o meu nível de conhecimento na prática. Então, eu vou mostrar como é que eu faço um treino. Eu vou fazer uma live mostrando para ele como é que eu faço uma periodização, quais são os critérios que eu uso para fazer uma avaliação física. E você só Então, vai assim, por saber disso exemplo, se você mapear quem é o seu se você cliente, conhecer o quem seu você quer cliente. falar. Então, por exemplo, a hashtag, né, a gente, aqui na hashtag, a gente faz esse trabalho pré. Então, a gente vai lá, investiga a vida da marca, a gente entende qual é o porquê, a gente entende quem é o público-alvo, a gente futuca, enfia o dedo na ferida do empreendedor, né, da pessoa, até a gente descobrir de fato. Então, a rede social, na verdade, ela é como se fosse assim, gente. Pensa num aeroporto, pensa num destino. Vamos aqui, vamos pensar em Fernando de Noronha, né? Ai, maravilhoso, paraíso. Fernando de Noronha é o destino, né? Onde eu quero chegar. E onde você quer chegar com a sua marca? Quero ganhar 10 mil por mês, quero ganhar 50 mil por mês, quero ter 1 milhão de seguidores, quero ser representante, influencer da marca XYZ. Esse é o destino, beleza? E aí, como eu vou sair do Rio de Janeiro para ir para Fernando de Noronha? Eu posso ir de avião, né, que é o meu Instagram. Eu posso ir de navio, que aí é o meu Facebook. Eu posso ir correndo, Correndo né, e não. nadando. Não. Não, correndo e nadando. Que vai ser, por exemplo, vão ser os meus eventos offline. Então, eu preciso entender que o Instagram, o marketing digital, ele é só uma ferramenta, um veículo que vai me transportar, vai me fazer chegar nesse destino. Então, a maioria das pessoas, elas acham que o marketing digital, ele na verdade... apareceu aqui uma Travou. mensagem. Voltei. Então, o marketing digital, na verdade, as pessoas acham que o marketing digital é uma grande resolução dos problemas, é a pílula dourada que eu vou tomar e vou resolver todos os meus problemas. Eu vou fazer que ter 1 milhão de seguidores vai pagar todas as minhas contas do mês. Né? Então, quem me der que eu ganhasse 1 centavo para cada seguidor que eu tenho, R$ 1 para cada seguidor que a gente tem, né, em todos os nossos clientes, a gente estaria muito rico. Então, assim, é importante a gente entender que ele é o caminho, né? Ele é o veículo que vai transportar. E a gente precisa ter uma estratégia. Assim como, por exemplo, seu aluno chega para você e fala assim: pô, professor, cara, treino aqui todo dia, mas, cara, não emagreço. Pô, não consigo definir, tá difícil aqui o negócio, tá ruim. Aí você vai olhar lá, o cara, tipo, dorme 2 horas por noite, vai pra balada, vai pra night todo dia, enche a cara de cerveja, de energético, açúcar pra caramba, não faz a dieta, come McDonald's, pizza todo dia, e o problema dele tá no treino. Mas ele treina bem. Aí Mas ele ele vai treina bem. Pô, transportar mas essa é o que eu culpa. faço. Mas, pô, Felipe, eu posto todo dia bonitinho. Eu faço vídeo pro meu cliente todo dia, eu faço live uma vez por semana. Por que não dá certo? Cara, Não sei, por a tua quê? alimentação. Então, aí fazendo uma analogia, a tua alimentação tá certa? Porque assim, o teu treino tá ok, né? O teu Instagram tá lindo. Mas o teu treino tá. Tua nutrição tá ok? Tua alimentação tá ok? Ou seja, o teu planejamento tá certo? A forma como você descobriu para quem você tá falando, né? Porque assim, adianta eu falar sobre marketing digital para minha mãe? Agora, se eu falar sobre tricô, meu amor, eu vou conquistar a véia, ó, nos trinques. Então, assim, Beleza. eu preciso entender, né, para quem que eu tô falando. Aí Então, tem, ó. aqui tem umas perguntas Vamos aqui lá. no... Vou falar primeiro essa daqui, ó. O Tadeu, inclusive vou fazer uma live com ele. Tô até com medo dessa live aí sábado, porque a gente planejou. O Tadeu ele tá aqui e tá ali. Ele tá nos dois lugares. Ele é aluno. Aí ele planejou lá, convidou para fazer uma live semana passada sobre CrossFit, falando sobre tendência, tal, tal, tal. E aí cai a bomba do CrossFit aí
com o seu CEO fazendo um monte de besteira, né? Mas aí ele está perguntando, ó, os meus posts não estavam dando certo. Aí teu post, vamos dizer aí que é o teu treino, tá? É o que a Vi falou. Não analisou ainda dieta, descanso, enfim. Os meus posts não deram tão certo. Aí começou a fazer live de entrevista e tá dando muito certo. Então ele, além do post, além do treino, ele ajustou a dieta. Vamos botar assim. Então agora está dando mais certo, né? Então, será que agora ele vai precisar editar, alterar o descanso, o intervalo, enfim? Mas beleza, bom exemplo. E o outro é o Nicolas, que falou assim, ó, eu tenho uma dúvida em questão à autoridade. Na sua busca incessante em ser autoridade, podemos gerar uma desautoridade? Ou seja, pode tentar ser tão bom e causar um efeito inverso? Só um parênteses, eu estou lendo de longe sem óculos. Ponto para mim, autoridade. Autoridade da velhice. Sim, Nicolas, pode, né? Eu gosto de usar muita analogia porque fica fácil de entender. É igual quando a gente tem o efeito rebote de algum medicamento ou de algum suplemento que a gente toma. A gente tá tomando remédio e a gente tem um efeito colateral. É exatamente isso. Autoridade visual, Felipe, botou aqui. Tô bem, tô bem. É só eu não botar óculos de manhã, que aí eu passo o dia inteiro bem. Agora, se eu botar óculos de manhã, Uhum. não consigo mais enxergar. E aí é exatamente isso. Você pode causar, assim como a gente vê em alguns casos, famosos até, que é exatamente isso. A pessoa erra a mão. Lembrei de um caso muito legal da educação física. Posso dar um exemplo? Qual? O Pode. cara queria ser tão fortão, tão mostrar corpo, papapá, que injetou aquele monte de óleo. Tem o tal do Popeye aí das redes sociais. Não sei se vocês lembram desse cara aí. Eu posso procurar a imagem dele aqui. É um maluco que queria ser influência, queria ser autoridade em alguma coisa, e injetou óleo no corpo. Ele tem um peito do tamanho de um negócio, um bíceps disforme. Ele saiu injetando óleo no corpo dele e ele virou uma fonte de chacota aí de comédia, zero autoridade. Talvez esse exemplo caiba aí. Bom exemplo, Felipe. Bom Inclusive, a TP exemplo. fez um post com esse cara. Eu ia falar isso A gente agora. tapou a cara dele, mas tá lá. Botou Se você tem dúvida, clica aqui e vai lá no post. Não, depois que a live Depois que acabar. a live acabar. E aí, gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Tá legal. Se a gente voltar ali também no chat, já vai ter algumas outras perguntas. No celular eu não consigo, porque senão eu vou botar a É. testa de Mas novo. beleza, estamos aqui, ó. Gente, a gente está dando dicas sobre construção de uma carreira um pouco mais Tem amarrada uma através do pergunta do marketing Nicolas aqui que digital. acabou passando. Vai, Acabou faz aí. passando. O Nicolas botou assim: assunto de nicho é bastante relevante. Profissionais da minha cidade em que tive influência, a maioria 95%. Não, Ninguém está entendendo o que a você está lendo. imagem. Lembra que você está numa live também. Calma aí, eu tô lendo pra mim. Então, vamos lá. Ele está falando aqui sobre nicho, aí ele falou sobre a área geográfica, enfim. A gente tem que entender o seguinte, gente. Foi bem pertinente. A gente tem que entender que, assim, geograficamente, é uma segmentação, né? Ou seja, eu vou escolher a minha área de atuação, né? Então, por exemplo, eu vou falar para crianças no Muay Thai, que eu estava dando exemplo, luta. Eu vou falar para crianças. E aí eu posso definir a minha área geográfica, a minha segmentação geográfica. E qual vai ser a minha segmentação geográfica? Eu vou falar só para o Espírito Santo, eu vou falar só Não, para a Barra da Tijuca. até menor, porque você pensa, Vou falar só para o condomínio. como é que eu falaria como é que seria um apelo para as crianças participarem de Muay Thai se a gente está dentro de uma comunidade? E para as mesmas crianças de um condomínio fechado da Barra da Tijuca. Complexo do Alemão, projeto de Muay Thai para crianças e projeto de Muay Thai dentro do Península, aqui na Barra. Como é que seria, geograficamente falando, são coisas distintas, socialmente falando, Mas coisas culturalmente distintas, são distintos também. Então são culturalmente formas, são distintas. linguagens de falar. É. Ou seja, aí os quatro pilares E que o a gente veículo falou é Muay de Thai para marca. criança, mas entende que o destino é diferente, né? Então, assim, a forma como a gente vai falar é completamente diferente. Ou seja, aqueles 4 pontos que a gente falou sobre identidade visual, sobre personalidade da marca, tom de voz e voz, eles têm que estar alinhados com o teu público. Não tem como você falar da mesma forma para uma criança que estuda no Santo Agostinho e para uma criança que estuda em escola pública. São linguagens diferentes, são sentimentos diferentes e são dores diferentes. Ambas querem fazer Muay Thai, por exemplo.
mas por motivos diferentes. Então, você precisa entender qual é a dor. Quando a gente fala de dor, né, a gente fala de assim, qual é o que incomoda, qual é o desejo que precisa ser atendido, né, dentro com o seu produto, com o seu serviço. E aí, só um ponto que a gente passou, e aí eu queria falar, antes de responder a pergunta do Vanderlei aqui sobre tráfego orgânico pago, a gente precisa entender o seguinte, são 2 pontos. A gente precisa sempre pensar em quais são os benefícios que o meu produto, ou o meu serviço, ou a minha marca vai trazer para esse cliente. Ou seja, o que eu tenho de bom que vai trazer para esse cliente, né? Qual é o que eu vou resolver da vida dele, né? Qual o problema que eu vou resolver ou qual a oportunidade que eu estou trazendo para ele. Então, por exemplo, eu posso resolver o problema de perder peso ou eu posso trazer a barriga tanquinho. São 2 formas diferentes de eu falar sobre talvez coisas semelhantes. E a gente precisa também pensar, gente, em quebra de objeções. Isso é muito importante. Essa é a parte que o Felipe faz na hashtag quando a gente vai fazer campanha. O Felipe, a gente chama que o Felipe é o advogado do diabo. Porque se a gente fizer isso, mas e se acontecer o cliente falar isso? Ele sempre traz a pergunta negativa. Mas é importante, né, esse papel, porque a gente precisa pensar também nas objeções. Por exemplo, você pode treinar... Eu vou usar o meu exemplo, porque o Felipe sempre usa meu exemplo, então eu vou usar. Eu não treino, por que, Felipe, que eu não treinava? Porque você não tinha o Apple Watch. Aí ele me deu de presente Dia dos Namorados, há 2 anos atrás, um Apple Watch. E aí, por que eu não treinava, Felipe? Porque a academia do condomínio que a gente morava não era boa. Aí eu fui fazer na academia paga. E aí, por que eu não treino, Felipe? Porque o Covid entrou e aí a academia também, o professor, e aí, meu irmão, cada hora é uma coisa. Ou seja, eu tenho sempre uma objeção para todas as oportunidades que ele me dá. Eu não tinha um relógio, eu não tinha uma academia legal. Pessoal da live, o papo tá muito legal, mas Beijo, gente. infelizmente a Vai gente abrir tá outro, não? não vai dar. A gente está com 2 minutinhos só. Obrigado pela Beijo, participação. gente. Vamos fazer Ó, uma live lá na hashtag para depois a gente falar pessoal da melhor sobre live, esses seguinte, assuntos. quem tiver interesse, eu vou colocar aqui um link. Tem 2 minutos para você copiar aqui esse link e entrar aqui na nossa aula. Vou abrir isso hoje aí para vocês. Deixa eu pegar o link aqui. Então, galera da aula, eu vou continuando aqui, tá? Então, beijo, galera da live. Até mais. E eu vou continuar aqui com a galera aqui Galera da live, quem da quiser aula copiar aqui. esse link aqui, vai cair a qualquer momento. Bye. Continua falando, continua falando. Ah, beleza. Vai cair. Então, assim, o Rômulo tá me zoando aqui, falando que meu Apple Watch não combinava com tênis. Eu acho que era isso, tá vendo, Felipe? Agora eu preciso de um tênis novo. Pode ser, pode ser. Então, gente, é importante. Eu não consigo quebrar a objeção dela até hoje. Ou A seja, por objeção quê? dela vai ser na dor, quando ela ficar doente. Exatamente, ou seja, provavelmente eu vou ter que Deus me livre, ficar doente ou acontecer alguma coisa para que eu consiga usar a minha dor. Ou seja, quando eu falo e dói, né? Ou seja, quando a gente. Por isso que a gente usa o termo de dor, né? Quando a gente fala e incomoda, quando a pessoa fala assim, putz, isso foi para mim. Da live vai cair e tem um link aqui, ó, para você copiar e colar no seu Então, navegador e o vir que para a aula no acontece? Webex. Hoje eu vou abrir essa sessão aí. Isso Obrigado, um incomoda, abraço. né? Então, quando isso incomoda, a gente tenta resolver, né? Então, a gente tenta... aí a gente fala assim, poxa, agora eu preciso achar uma solução, preciso achar uma oportunidade de resolver esse meu problema, né? E aí o Nicolas falou aqui também, deixa eu ver, estou falando isso. Vivo, dá uma olhada aqui para a câmera, só para a gente fazer um... Pronto, foi. Agora a gente está só aqui na aula, galera. Pronto, gente. Então, a gente... Objeção, quebra de objeção. Não, eu tava falando aí, eu fui ler o que o Nicolas falou aqui. Então, essa coisa da autoridade, por exemplo, todo mundo entrou na onda das lives, como o Nicolas falou. A hashtag, por exemplo, não entrou na onda das lives. A gente continuou fazendo live quando a gente acha que é importante fazer live. Por quê? A gente fez uma no início, que era importante, posicionamento. Sim, mas a gente não faz, vou fazer live todo dia porque virou moda. Entrou.
É moda para você. O que que isso agrega para o meu público? O que isso agrega para o meu trabalho? Então, assim, você acaba saturando o público por uma overdose de informação e ao invés de você informar, você acaba é, criando um ranço, né? Vamos botar assim, né? E aí o Vanderlei pediu para falar um pouquinho, Felipe, sobre tráfego orgânico e tráfego pago. Você quer falar alguma coisa antes de eu entrar aqui nesse assunto? Bom, vamos. É bem específico, tá? Galera da turma, é o seguinte: a Vivi tá dando dicas de novo para a gente entender aí uma carreira um pouco mais. Como usar o digital para melhorar a carreira. Isso é um fato, porque o digital tá aí, tá na nossa cara e não tem por que não aproveitar. Só que a gente precisa pensar o seguinte, né? Para eu fazer um marketing digital correto, precisa de algumas dicas. Então ela deu algumas dicas aí, né? Primeiro entender o propósito, entender lá onde, para quem eu quero falar, como eu quero falar. Então essa parte de branding, a voz da marca, tom da marca, tal, 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 né? Público. Ela está dando essas dicas aí. Agora existem uma forma de, porque ela está falando de criação de autoridade, existe uma forma de potencializar essa criação de autoridade. Que uma coisa é eu falar, eu pegar aqui na minha varanda e ficar gritando para as pessoas. Quem vai ouvir a minha música? Imagina que eu. Ah, tem um amigo meu que, não sei se vocês viram essa notícia, ele começou a cantar ópera em Botafogo, da janela, da varanda. Não lembro se foi na Botafogo ou na Lagoa, agora não me lembro. Sei que ele estava cantando ópera. E aí, pô, beleza, quem estava ouvindo a ópera dele? Ah, no Leblon. Pronto. Foi ali no Leblon. Aí quem ouvia lá a ópera? A galera que estava ali no entorno. Pronto, alguém gravou, colocou nas redes sociais, o troço viralizou. Quem passou a ouvir a mensagem dele, a música dele? Pô, o Brasil inteiro. Então, existem duas formas de você potencializar essa autoridade, mas com cuidado para não. O exemplo que o Nicolas falou ali, que é quebrar essa autoridade, né? Fazer o efeito inverso. Você pode fazer isso de forma orgânica, que é falando para onde a sua voz alcança. Vamos dizer, eu posso ficar aqui na varanda gritando para ver quem vai ouvir a minha música, né? Ou eu posso pegar e colocar um microfone, uma caixa de som, e fazer com que mais pessoas consigam ouvir o que eu estou falando. Isso é mais ou menos uma analogia entre o tráfego orgânico nas redes sociais e o pago. O orgânico é para quem eu vou falar? Vou falar para quem está naquela minha lista ali, a não ser que a coisa viralize, tá? Mas para quem está naquela minha lista ali e um percentual pequeno de quem está na minha lista. O tráfego pago, o Vanderlei pediu para ela falar, é eu colocar uma graninha, se eu colocar uma graninha, para fazer com que. É como se eu estivesse botando um microfone na minha rede social. Eu vou falar para mais pessoas. Então, Vivi, mais ou menos isso aí. Vai lá. Ah, já falou tudo. Já falou tudo, mas o mais importante, o Felipe falou o objetivo, né, do tráfego pago, né, tipo, a diferença. Mas o mais importante, gente, é a gente entender também como a gente tá nas redes sociais. Então, assim, por exemplo, o seu perfil é um perfil fechado? Você, por exemplo, eu O uso meu Dari perfil usou esse pessoal. exemplo. Ele falou assim: eu quero contratar alguém. Aí me bota um arroba aqui que eu vou procurar o cara. Aí o cara foi e botou o arroba dele aqui. O Dario foi lá olhar para contratar, perfil fechado. Pum. Então, o primeiro ponto é, o seu perfil tá fechado? Ah, mas é porque meu perfil tá fechado porque, pô, um monte de gente chata fica lá me incomodando, não sei o que e tal. Eu misturo a minha vida pessoal com a minha vida profissional. E aí e tal. Então, assim, como é que você vai ser visto se você não tá fechando a janela, né? Tá fechando a vitrine. É como se sua loja não tivesse vitrine. Então, assim, primeiro ponto, você precisa entender que por onde posso começar a escalar meu produto ou serviço. Aí você tem que Calma entender aí, Fê, responde qual é essa o teu. primeira. Não vai Vou responder confundir. primeiro uma. Ah, Então, assim, você primeiro precisa arrumar a sua casa digital, ou seja, na sua bio, você está falando o que você veio fazer, né? O que você vai resolver para o seu cliente, ou é, o que você vai oferecer. Segundo ponto, sua vitrine está aberta, né? Sua loja está aberta, então assim, ah, não está fechada. Então, como é que as pessoas vão te achar? Como é que as pessoas vão ver o seu trabalho? Como é que as pessoas vão começar a entender que você é uma autoridade no assunto, que você tem conhecimento, enfim. Terceiro ponto é conteúdo. Você posta com frequência, você compartilha a tua rotina, os teus resultados, o teu conhecimento com o teu público. Então você não precisa postar todo dia, não precisa postar 5 vezes por dia. Você pode começar aos poucos. Então, por exemplo, Vivi, eu só consigo postar
2 vezes por semana no feed, 3 vezes por semana no feed. Tudo bem, mas se você se comprometer que você vai postar 3 vezes por semana, o seu público vai se acostumar com este seu comportamento e vai esperar resultados, ou seja, vai esperar postagens desse seu comportamento, né? Então é aquela coisa, mesma coisa, fazendo uma analogia. O aluno ele pode treinar 5 vezes por semana, ele pode treinar 3 vezes por semana. Os resultados são correspondentes ao esforço que ele está fazendo, né? Ao comprometimento que ele está fazendo, né? Outro ponto importante, né? O seu avatar, que é a sua fotinho, tá você lá de biquíni ou com um copo de cerveja na night, ou você tá mostrando no seu avatar o que você tá fazendo? É uma foto sua, é uma foto do seu cachorro, entendeu? Assim, você tem que ver que a primeira impressão que você vai causar no cara, talvez seja a foto do avatar quando alguém te recomendar, né? Ou mandar o seu post. Então, você tem que ter uma postura profissional em relação a isso, né? Então, a sua bio tem que estar ok, o seu avatar, que é a sua fotinha, tem que estar ok, né? O seu arroba é um arroba tipo, vou usar que você, como você está falando muito, Nicolas, vou usar você como exemplo, tá? Tá lá, Nicolas Lindinho 49RJ. Cara, eu lembro quando a gente tinha ICQ e quando a gente tinha Messenger. Então, assim, Ah, é mas eu importante você ter um conheço um arroba. cara que tem tudo isso que você está falando dele é diferente e ele bomba. Tá bom, mas isso não é a regra. O que a gente está falando aqui é de Assim uma como eu também análise conheço um monte de estatística. gente que é magra e que come pizza todo dia. A gente está falando aqui de estatística, Entendeu? beleza? Na Eu tô falando aqui média, de ciência. Na na média. média, o no- ideal é fazer isso que a gente está falando, tá? Mas não é a Então, regra absoluta. primeiro ponto, vamos lá. Avatar, fotinho. Segundo ponto, nome de usuário, que é lá o nosso arroba, né? Terceiro ponto, a bio. Quarto ponto, conteúdo. Quinto ponto, você. Quinto ponto, você usa os seus destaques. Os seus destaques é um caminho encurtado, é um facilitador para o seu cliente ou para o seu prospect, né, que não é seu cliente ainda, ele vê, tipo, é como se fossem os melhores momentos, sabe? O spoiler do filme, trailer do filme, o cara vai ali ver rapidinho no que você vai, no que você é bom, no que você tem para oferecer. Então, por exemplo, quando eu entro lá, tem um monte de print de tela falando pro o meu aluno falando assim, cara, o treino hoje foi sinistro, foi muito bom, professor, emagreci 30 quilos em 5 meses, professor, tô muito feliz, sou uma mulher melhor, cara, olha isso aqui, eu consegui correr no menor tempo. Cara, isso é prova social, ou seja, você está encurtando o caminho, mostrando para o cara que você é bom sem precisar rolar teu feed inteiro. Então, usem os destaques Mas como uma ferramenta você ainda tem que responder para orgânico e pago, hein? facilitar o teu. Ainda vou responder. Eu estou arrumando a casa para falar do orgânico pago. Beleza. O quarto ponto, eu já perdi o ponto. Sexto ponto, você tem que fazer stories. Aí nos stories, os stories são tipo a sua TV. E aí você pode contar bastidores, ou seja, algo que você não acha relevante para estar no seu feed, mas que você pode contar para alguém, né? Ou seja, hoje, gente, mais de 70% do tráfego, por que eu estou falando sobre isso? Hoje, mais de 70% do tráfego do Instagram, ele vem através dos stories, ou seja, as pessoas elas Tráfego, consomem. não é tráfico. Tráfego, não é tráfico. O O tráfico tráfego hoje, também. falando merda. O tráfego hoje do Instagram, ele vem 70%, mais de 70%, né, da última pesquisa que eu tinha lido, deu 74%, pelos stories, ou seja, as pessoas, é como se fosse assim, né, a minha TV, o meu entretenimento tá aqui nos stories, onde eu conto bastidores, onde eu converso com o meu público, etc. E o que eu quero guardar para minha marca, quero mostrar para minha marca, deixar aqui registrado, eu coloco no meu feed, né? Então, é importante. Aí depois que você arrumou tudo isso, depois que você deu aquela organizada no seu ponto menos um, né? Que era lá o seu porquê, sua razão, seu o quê, o seu público, você organizou a sua casa principal. Aí você veio para o ponto zero, que é a sua casa digital, né? Seu Instagram, vamos aqui o Instagram, que é a nossa maior potência hoje. Aí a gente vai pensar em tráfego orgânico e tráfego pago. Como é que a gente vai fazer o nosso tráfego pago? Isso é Primeiro ponto. avançado, tá, galera? Só pra vocês terem uma ideia. Primeiro ponto, vocês precisam ver quais são as estatísticas do seu Instagram. Então você vai abrir o seu Instagram, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pelo meu e mostrar para Você vocês. pode compartilhar a tela. Não, mas eu tô no celular.
aqui na sua, tá vendo aqui, gente, no seu, na Afasta sua só um telinha? pouquinho. Afasta um pouquinho para ele dar foco. Não, não, melhor aproximar, não tá dando foco. Aí, É. aí. Aqui, desse lado aqui, tem esses três pontinhos, tá vendo? Esses três pontinhos aqui, eles abrem o menu. Três Três tirinhos. tracinhos. É. Aí ele vai abrir esse menu aqui. Aqui a gente tem informações, tá vendo aqui esse quadrinho aqui? Informações. Aqui vocês conseguem ver, mas vocês só vão conseguir ver isso se a conta de vocês for business, tá? Então isso é importante também, porque isso ajuda nas métricas e você conhecer melhor o seu público e o tipo de conteúdo que mais engaja, enfim. Então quando você abre aqui, você consegue ver as informações da sua página. Então você consegue ver é, qual foi o stories que mais deu resultado, mais deu engajamento, mais deu visualização nos últimos 15 dias. Você consegue ver qual post que mais teve comentário, que mais teve alcance. E quando a gente fala em alcance e impressões, né? Aí eu vou só explicar essa métrica para vocês entenderem. Alcance, né? É quantas pessoas, quantas contas, né? Quantas pessoinhas foram alcançadas, impactadas pela minha postagem. Então, por exemplo, aqui na sala a gente tem 46 pessoas, beleza? Então, nós somos 42 alcances, beleza? Usuários únicos que estão aqui na sala de aula. Impressão é quantas vezes essa pessoa foi impressionada. Então, por exemplo, às vezes você vê o mesmo post 2, 3, 4, 5 vezes no dia. Então, por exemplo, eu posso ter sido impactada, posso ter sido impressionada, posso ter visto o mesmo post do Felipe 5 vezes por dia. 5 vezes no dia. Ou seja, eu sou um alcance e 5 impressões. Então, o número de impressões vai ser sempre maior que o número de alcance. Beleza? Então, a gente conseguiu aqui identificar quais foram os posts que mais deram resultado, qual é o perfil do meu público, se é mais homem, se é mais mulher. Aí a gente consegue ter uma métrica para pensar. Beleza. O meu público que eu pensei para minha marca lá atrás, no ponto -1, é esse aqui. Na minha rede social, é esse aqui. Tá conversando? Ótimo, tô fazendo um bom trabalho. E, Vivi, fudeu. Eu tô falando, o meu público é adulto de 20 a 30 anos, na minha rede social tem velhinho de 60 a 90 anos. Aí a gente precisa pensar, vou mudar o meu conteúdo para atingir esse público que eu escolhi lá atrás? Ou, opa, tem uma oportunidade de negócio aqui, vou começar a falar para este público novo que eu não sabia que existia. Estratégia. Beleza. Definimos isso, aí a gente vai pensar no nosso tráfego pago. Né? Então, o nosso tráfego pago, a gente pode fazer de diversas formas. A gente pode fazer stories, pode fazer perfil, pode fazer anúncio, pode fazer post. O que a gente precisa entender é qual o objetivo do meu tráfego pago. A gente faz campanha aqui na hashtag com 10 mil reais para cliente e a gente faz campanha com R$ 1 por dia. Campanha com R$ 5 o post, né, o anúncio. Então, assim, a gente precisa entender. E aí tem as ferramentas que a gente pode usar para poder aumentar, né, esse alcance, aumentar esse engajamento do nosso público. Então, assim, por exemplo, quando você está lá, tipo, navegando em alguma coisa, e aí você vê um post nada a ver com que. Nada a ver, aí você fala assim, ah, por que isso apareceu para mim? Segmentação errada, né? Ou proposital, ou segmentação errada. Por exemplo, cara, não estou pensando em fazer isso aqui. Então você precisa entender qual é o perfil do teu público para você fazer uma segmentação correta dentro do gerenciador do Facebook, né? Do Facebook/Instagram, que é o mesmo gerenciador. Então você precisa entender o perfil do teu público para fazer esse tráfego pago. E aí não adianta você fazer tráfego pago também, tá, Vanderlei? Tipo, foi o Vanderlei que me perguntou isso, né? Não adianta você fazer tráfego pago se sua rede social vai chegar lá, tem um post, entendeu? Tá bloqueado o teu perfil. Na verdade, bloqueado o perfil você não vai nem conseguir. Mas tem lá um post, você não posta nada desde dezembro de 2019. Então, assim, você vai lá, torra o teu dinheiro e, cara, que resultado que você vai gerar? Então, assim, o mais importante do tráfego pago, né, ou tráfego orgânico, é primeiro você arrumar a sua casa. Então, assim, organiza tudo, faz os testes que você tem que fazer com conteúdo para saber qual o público que você está atingindo, qual é o tipo de conteúdo que é mais relevante para a tua audiência. E aí depois você passa para a parte 2,
quer fazer o tráfego pago. Muita gente quer fazer o caminho contrário. Cria uma rede social, cria um Instagram, bota 3 posts lá e começa a patrocinar o negócio. Fala assim, não funciona, porque eu gastei aqui R$ 100 no negócio e me deu 2 seguidores. Conseguem ver aqui, galera? Eu vou falar para minha câmera abrir para vocês aqui, ó. Consegue ver? Ver como é que tá aí? Gympass, aulas ao vivo e Mas tá 8 vendo que é sessões de personal patrocinado? trainer mês, R$ 29 por mês. Não dá pra ver que é patrocinado, não. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Agora, não, tá aparecendo tua tela. Ó, Agora dá pra ver, Exposed. é porque você tá falando, aí some a tela para eles. Deixa minha voz aqui, ó. Galera, deve estar aberto aqui embaixo do avatar dele que tá aqui, ó. Tá lá, sponsored, que é patrocinado. Isso aqui é o que o Vanderlei tá falando, que é tráfego pago. Isso, esse anúncio que a empresa botou, sei nem como é que passou. Tem texto pra caraca aqui, ó. Não era para ter passado, né? A gente tenta fazer anúncio com muito menos texto e o Facebook fica bloqueando, mas eles conseguem. Enfim. Isso aqui, será que isso aqui aparece na rede social do meu pai? Vai fazer sentido? Meu pai tem quase 80. Não, então se os caras gastam dinheiro fazendo esse patrocinado aqui, esse tráfego pago, né? Para o meu pai seria uma burrice, porque meu pai nem vai entrar no Instagram dele. Entra uma vez por mês. Então tem que ter cuidado, tem que saber para quem que está falando. Não, e o mais importante também, além de saber para quem você está falando, assim, você tem muitas possibilidades de segmentação dentro da ferramenta de tráfego pago, tá? Então, assim, você pode escolher pessoas que tiveram interação com determinado assunto ou determinadas marcas, faixa etária, valor de salário, região geográfica, se é casado, se é solteiro, se é divorciado, se tem filho, se não tem filho. Então, assim, existe uma possibilidade absurda de você fazer segmentação. Mas não adianta. Então, quando a gente fala de conhecer o nosso público, conhecer a nossa audiência, isso é o mais importante, porque a ferramenta, por exemplo, eu, Viviane, sou muito contra quem aperta aquele botãozinho embaixo do post, assim, tipo, promover, porque o Facebook ele vai fazer o quê? Ele vai pegar ali, ele vai montar como se fosse o combo que ele acredita que seja ideal para você e vai compartilhar o teu post, o teu anúncio com a verba que você definir. A gente, profissional da área, a gente sabe que existem muitas mais funcionalidades. Fazendo uma analogia bem tosca, é como se eu pegasse aqui um aplicativo, por exemplo, da Nike e montasse aqui o treino perfeito que eu gosto. Eu gosto de correr, eu quero ficar magra, não quero usar equipamento, e aí a Nike monta um treino para mim aqui no aplicativo, né? É isso que o Facebook faz. Ou você pode estudar ou contratar um profissional, no caso da educação física, para montar uma série de acordo com a tua individualidade biológica, com o teu objetivo, com o que você tem de tempo. Ou seja, então, né, o papel é mais ou menos esse. Tá errado? Vivi, eu não sei fazer, eu aperto lá o botão e vai. Não tá errado, mas se você conhecer o perfil do teu público, né, e conhecer quais são os seus objetivos, que é o principal, né, se não acordou para escovar o dente hoje de manhã, você consegue resultados mais efetivos, né? Então, a mesma coisa, o tráfego pago ele é uma ferramenta, ele é um veículo que vai potencializar. Ao invés de você ir de avião normal, você vai de jatinho para Fernando de Noronha, né? Muito mais rápido. É meio que essa analogia. Mas o mais importante, gente, é essa conscientização de que vocês precisam entender o que vocês estão fazendo nas redes sociais, né? Então, assim, essa busca incessante de todo mundo que, eu vou criar uma conta no Instagram e vou vender pra caralho. Ops, desculpa, Felipe. Assim, até fiquei meio gaga agora. Até errei. Então, assim, a gente tem que entender que não adianta, não tem receita de bolo. É a mesma coisa que a pessoa quer entrar na academia e falar assim, eu me matriculei na academia e não tô emagrecendo, Felipe. E aí, como é que faz? Não Tem alguma coisa adianta. errada. Tem um monte Então, de assim, coisa o mais errada. importante é isso que vocês têm que entender. E aí é conhecer o perfil do público de vocês. Então, assim, para quem não tem conta, business, né, que é a conta comercial, eu sugiro que vocês habilitem. Mas para quem tem a conta bloqueada porque não quer que o ex veja ou porque alguém vai comentar, cria uma conta nova, porque quando você habilita o perfil business, que é o perfil de negócios, automaticamente a sua conta vira uma conta aberta,
tá, gente? Então, a gente fez um treinamento uma vez, a gente fez um curso uma vez que a gente falou, né? Vamos abrir a conta, sei que quando a gente abriu, a pessoa tinha lá um monte de gente na geladeira, né? Tipo assim, adicionar, 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 e tinha um monte de gente lá e automaticamente o Instagram adicionou todo mundo. Ela, ai meu Deus, o que eu faço agora? Aí eu falei, então, Luiz, é isso aí, idosos e grupo de risco vão tomar conta do mercado. Na verdade, é uma tendência, tá? Por que que os produtos para pessoas mais velhas? A nossa taxa de mortalidade, na verdade, a nossa taxa de longevidade, Felipe, se eu estiver falando merda, você me corrige, tá? A nossa taxa de longevidade, a nossa curva, né, de vida aumentou. Ou seja, antigamente a gente tinha né, as pessoas eram ativas por um período menor de tempo, ou seja, você é considerado ativo, né, de quando nasce até 60 anos, 70 anos. Hoje as pessoas estão com 80, 90. Essa semana eu li uma matéria de uma senhorinha com 105 anos que sobreviveu ao Covid. Eu não chego aos 105 anos porque eu sou extremamente estressada e, cara, durmo mal, me alimento mal, não treino, enfim. Então eu não tô nessa curva aí. Mas, Com certeza. então é uma tendência, porque as pessoas elas estão envelhecendo e estão vivendo mais depois que elas atingem a velhice, né? Depois que elas viram idosas. Então, todo mundo precisa se preparar para isso. Por exemplo, eu assisto TV fechada, né? Às vezes estou assistindo alguma série e tal, e aí aparece a Oba Box. Quem não conhece, depois dá uma pesquisada. A Oba Box é uma empresa especializada em produtos para idosos. Elas têm um celular que é tipo um iPhone, ele tem a mesma cara do iPhone, só que ele tem um botão desse tamanho, né? A tecla aparece com um botão desse tamanho. O Instagram, ele tem comando de voz para as pessoas, para os idosos conseguirem mexer. Ou seja, eles estão adaptando serviços, entre aspas, básicos, que hoje ter um celular é básico, né? Então, ter um serviço básico, eles estão adaptando para um grupo que, cara, vai consumir mais, né? Porque daqui a um tempo, os idosos vão começar a gastar mais dinheiro, porque eles estão passando mais tempo, então eles também... Ai, tô falando certo, viu? Rômulo tá aqui, ó. Obrigada, Rômulo. Porque esses termos técnicos, alguns eu ouço o Felipe falar e eu vou aprendendo, né? Mas eu não sou da educação física, nem da área da saúde. Então, às vezes, eu fico com medo de cometer alguma gafe. Então, é isso, gente. Então, vocês precisam entender, o mais importante é que vocês precisam entender qual é qual é o perfil do público de vocês. E aí, automaticamente, os resultados... Eu vou usar um exemplo aqui da própria hashtag, tá? Por exemplo, a gente tinha um perfil de público que era basicamente... A gente sempre fez isso aqui na hashtag, que é mentoria, que é curso, que é também consultoria, enfim. Só que a gente usava uma fatia menor do nosso tempo, né, para fazer esses serviços de consultoria, mentoria e tal. E a gente usava a maior fatia do nosso tempo para fazer o trabalho de agência, vamos dizer assim, né? Que é cuidar, fazer a gestão das redes sociais das pessoas, das marcas, enfim. E aí a gente cada vez mais ganhando clientes de agência e tirando um pouquinho cada vez mais de tempo. Então eu atendi aí 5 clientes de consultoria e 20 clientes de agência, beleza? E aí, quando veio a pandemia, alguns clientes que têm negócios físicos, por exemplo, a gente tem 2 clientes que têm loja em shopping. A loja está fechada, não está entrando dinheiro. Ele falou, cara, eu preciso congelar o meu contrato, porque eu não tenho dinheiro para te pagar. Eu falei, cara, tudo bem. Ele falou, eu vou pagar salário para não mandar ninguém embora. Cara, super entendo, óbvio, gente, né? Não tem porquê. E aí a gente congelou o contrato desse cliente, então a gente parou de atendê-los nesse período, a gente vai voltar quando tudo normalizar. E aí eu abri mais vagas, né, de consultoria, porque, né, então assim, a gente meio que mudou o foco da hashtag. Então eu parei de fazer marketing, eu parei de buscar clientes nesse modelo de agência para trazer para um outro modelo, que é o quê? Organizar a casa do cara. Por quê? Muita gente chegava para a hashtag e falava assim, cara, eu preciso de uma rede social, porque agora eu não consigo vender nada, porque minha loja fechou e eu preciso vender pela internet, não sei o quê. Só que, cara, tava tudo cagado lá atrás. O cara não tinha um planejamento, não tinha uma organização, não tinha nada. Então, o que a gente fez? Peraí, eu posso até te atender como agência, mas eu primeiro preciso entender o teu por trás. Então, a gente começou a mudar o foco da hashtag, trazer mais a parte estratégica, mais a parte do pré, para fazer o pós. E aí, com isso, automaticamente, a gente mudando o nosso mindset, a gente mudando o perfil do público que a gente quer falar e mudando a nossa comunicação na rede, e nos canais que a gente fala com o nosso cliente, automaticamente começaram a vir mais clientes nesse mindset. Eu falei assim, cara, onde estavam essas pessoas? Então, assim, a gente para pensar, tipo assim, cara, ou seja, olha como é que a nossa comunicação é perfeita no sentido, não perfeita de ser muito
foda, mas de resultado, ou seja, eu estava falando para o público A, eu estava conquistando clientes né, do perfil A. Quando eu mudei o mindset da empresa, mudei a estratégia da empresa, mudei a meta da empresa e a gente começou a falar para o público B, automaticamente a gente começou a trazer esse público B que a gente queria e que a gente achava que assim, putz, a gente tá. Os clientes de consultoria estão acabando e a gente, putz, não tá com mais cliente de consultoria. Óbvio, eu não tava falando para esse cliente, tava falando pro cliente que queria alguém que metesse a mão na massa, que era a hashtag agência. E não pro cliente que queria que a hashtag que pensasse, né? Então, quando a gente mudou o mindset, mudou a estratégia de comunicação com o nosso cliente, automaticamente a gente começou a conquistar esse cliente, né, que a gente queria nesse novo modelo da hashtag. Então, isso é importante vocês entenderem, né, que a rede social, mais uma vez, ela é um instrumento que vai potencializar. Ou seja, antigamente você falava com seu aluno só no período que você estava na academia, né? Então, você estava lá em pé, na academia, dando um personal ou falando com outro aluno, ele estava ali te vendo naquele momento. A rede social, ela potencializou essa forma, porque o cliente está te vendo não só no período que você está na academia, mas também no período que você não está na academia, que você está fazendo outra coisa, porque ele está navegando. A gente, em média, passa 6 horas do dia no telefone. Ou seja, pensa que o dia tem 24 horas, a gente passa um quarto do nosso dia no telefone. A outra parte a gente dorme e a outra metade do dia a gente faz todas as outras coisas que a gente precisa fazer. Ou seja, a gente tem aqui um veículo, né, para levar a gente para o destino que a gente quer, muito potente, mas a gente precisa saber usar, né? Então, assim, a mesma coisa. Você tem uma Ferrari e você anda a 40 km por hora, igual um Fusquinha. Então, assim, não adianta você ter uma Ferrari. Então, assim, eu não tenho tempo para postar. Mimimi, desculpinha, tá? Tempo é desculpa. Não, é porque não é sua prioridade fazer posts. Por exemplo, aqui na hashtag ou para outros clientes, a gente ensina algumas técnicas de como fazer planejamento de postagem, de como gravar conteúdo. Então, assim, você consegue fazer, tipo, em 2 horas, em 3 horas, em 4 horas, num domingo ou numa segunda-feira, na hora do almoço, você consegue fazer seu planejamento de postagem para o mês inteiro. Então, assim, dá para fazer. Então, assim, é igual estudar. Cara, você precisa estudar para a prova. Você vai estudar para a prova ou você vai beber com os amigos? Vou dar uma bebida hoje que, pô, a semana foi foda, foi muito estressante e tal. Cara, prioridade, você escolheu, entendeu? Aí o Rômulo botou aqui, tem um lado do cliente aluno que acha que você tem que estar à disposição dele pelo online 24 por dia. Como evitar esse perigo? Sei que devemos colocar limite de horários, mas tem alguma estratégia? Então, boa pergunta. A gente também sofria desse mal, né? Porque, assim, principalmente a gente que trabalha com rede social, e a gente atende muito assim, por exemplo, a gente atende médico. Médico dá plantão, então ele responde quando dá. Né? Por exemplo, às vezes o único dia que ele tem para responder é domingo, que ele tá de folga. Então a gente tem alguns acordos, assim. Por exemplo, eu leio todas as mensagens dos meus clientes, mas eu, Viviane, ele sabe que eu só vou responder se for urgente. Entendeu? Então, assim, por exemplo, a minha cliente, que, por exemplo, que é médica, cara, ela sabe, ela manda mensagem a hora que for, 2 horas da manhã, domingo, 5 da tarde, ela manda, não tem problema. Se for urgente, eu respondo. Se não for urgente, eu respondo no dia seguinte, no horário comercial. Então, assim, eu comecei a botar limites para os meus clientes e eles entendem. Por exemplo, outra coisa que é bacana de vocês fazerem, talvez é transformar a conta de WhatsApp de vocês em um WhatsApp Business. Porque dentro da conta do WhatsApp Business, além de você ter ferramentas que você pode fazer tags para os seus clientes, tipo assim, prospect, cliente de Copacabana, cliente da Barra, você consegue fazer esse tipo de tagueamento, você também pode colocar o teu horário de atendimento na tua descrição. Então, por exemplo, se o cliente entrar no teu perfil, você pode programar mensagem. Por exemplo, não estou disponível agora, amanhã a partir das 8 responde. É uma mensagem automática que vai chegar dentro se a pessoa mandar mensagem para você, por exemplo, depois de 10 da noite, automaticamente o teu próprio WhatsApp, sem aparecer, ele já responde para quem te mandou a mensagem que você não está disponível, que você vai responder assim que possível. O Instagram, o WhatsApp da hashtag, né? Não o meu. O da hashtag é assim. Então, quando alguém manda uma mensagem tipo, queria perguntar, que às vezes acontece, tá, gente? Assim, a gente faz um post ou faz um stories e às vezes as pessoas respondem meia-noite, 1 hora da manhã e tal.
Então, assim, queria saber sobre o curso tal. A gente responde no dia seguinte na vaga comercial. Então, você vai doutrinando, né, o teu cliente. Exatamente. No começo você acaba aceitando, e foi também o que aconteceu comigo, tá? Na hashtag, assim, com medo de perder o cliente, com medo de parecer indelicada, enfim, eu respondi a hora que dava. E aí minha vida virou um inferno, porque eu tinha lá todos os meus grupos de WhatsApp, de família, de amigos, de cliente, de prospect. E assim, no nosso caso, todos os nossos clientes, a gente tem um grupo de WhatsApp. Então, assim, eu tenho um cliente, aí geralmente no grupo sou eu, Felipe, o cliente, às vezes o cliente tem 2, 3 pessoas, então você imagina o pandemônio que é. Então, assim, são regras de convivência, né? A gente brinca que a gente mora num condomínio virtual, então você precisa ter regras de convivência. Então, assim, a pessoa tem que entender que você não está... Claro, o teu aluno teve uma dor de barriga e não vai poder ir na aula de 6 horas da manhã, é claro que ele pode te mandar uma mensagem meia-noite, óbvio, né? Obrigada por avisar. Então, assim, é o critério do bom senso. A rede social é muito mais bom senso, né, do que uma regra, assim, tem que fazer isso ou não tem que fazer isso. Você tem que entender o perfil do seu público. E aí, poxa, mas hoje, atualmente, o meu cliente já está acostumado que eu respondo em 5 minutos. E se eu não respondo, ele liga. Você começa a doutrinar o seu cliente. Ou seja, por exemplo, eu chego em reunião com o meu cliente, eu coloco o meu telefone de cabeça para baixo, né? Tipo, eu coloco ele com essa parte aqui virada para cima da mesa, então eu não vejo a tela. E para quê? Para mostrar para o meu cliente que enquanto eu estou em reunião com ele, eu não quero que nada incomode o meu tempo com ele. Então, quando eu não atendê-lo às 2 da tarde, ele vai entender o seguinte, pô, se a Viviane, na hora que estava em reunião comigo, ela não atendeu o telefone, ela nem olhou a tela do telefone, que ela queria um tempo de qualidade, cara, eu vou fazer isso. Da primeira vez pode não funcionar, da segunda vez pode não funcionar, da terceira vez pode não funcionar. E depois eu falo, poxa, desculpa, eu estava em atendimento e eu não podia, né, falar com você no telefone. É a mesma coisa, pensa, o teu cliente vai ficar puto se você está dando personal e você mexendo no telefone enquanto ele está fazendo exercício. Então ele não vai querer que você responda a ele, porque pode ser ele o aluno que está lá fazendo exercício e você respondendo o outro. Então, né, o bom senso, assim, infelizmente nem todo mundo tem bom senso, mas a gente vai doutrinando. Caiu. Mais a Viviane profissional. Então, oi, tô aqui. Pra mim sumiu. Mil? Vocês estão me ouvindo, gente? Beleza. Obrigada pelo retorno, gente. Então, assim, a gente foi doutrinando aos poucos, ou seja, olha, agora eu não estou no escritório, mas assim que eu chegar amanhã eu vejo isso para você e te respondo. Tá, beleza. Ou seja, ela começou a entender que, cara, eu não estou à disposição 100% do tempo. Vi, Né? você tem A aí gente... 5 minutos para terminar, porque a gente precisa dar um 5 intervalo minutos. para entrar a aula de grupos especiais, tá? Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? E aí, gente? Eu não combinei isso com o meu sócio, mas eu vou falar. Medo, o que não combinou? Medo, eu tô no quarto e ele tá lá na sala. Eu não combinei isso com ele agora, mas já que a gente tem 5 minutos, eu vou falar um negócio. O que acontece? Na hashtag, como eu falei pra vocês, a gente tem consultoria, a gente tem mentoria, a gente tem cursos, enfim. E aí todo mês eu abro a minha agenda Eu já pra não tô fazer tendo tempo nem de corrigir o trabalho deles. Vê lá o que tu vai arrumar aí. na minha agenda, eu abro, vai dar treta, fogo no parquinho. Então, o que acontece? A gente tem, eu abro na minha agenda, porque o que acontece? A gente tem mentoria, a gente tem 2 tipos de mentoria. A gente tem uma mentoria de marca, que são 4 encontros, né? Ou seja, um mês de trabalho, um encontro semanal. E aí a gente faz todo o trabalho de branding da marca, enfim, até chegar na parte das redes sociais, faz o plano de ação, enfim. E a gente tem uma mentoria
vou botar assim, uma mentoria mais completa, que a gente vai lá no começo do negócio do cara, não cuida só da marca. A gente faz todo o começo do negócio do cara, e aí são 6 encontros. Mas o que acontece? É, show, Douglas, muito bom, cara, muito feliz de ter lido isso. E aí, de verdade, cara, é muito importante. E aí, o que acontece? A gente tem esses encontros maiores, mas assim, a gente entende que algumas pessoas não têm, às vezes, a verba disponível e não têm o tempo disponível. Então, o que a gente criou? A gente criou uma mini mentoria, que é um encontro de 1 hora, né, que a gente entende qual é a tua necessidade de negócio, né, no teu negócio. Por exemplo, não estou conseguindo aqui planejar meus posts. Enfim, a gente entende a necessidade do cliente, faz um diagnóstico e a gente monta um plano de ação para as próximas semanas, para esse cliente começar, de fato, a gerar resultados e a organizar a casa digital dele. E aí, esse mês de junho, eu estava organizando a minha agenda. Nesse mês de junho, a gente ainda tem 10 vagas, tá? A cara dele pra mim. Individual A não gente dá tempo. É grupo que tu vai fazer? É em grupo? Vai fazer em grupo? Vamos fazer em grupo. Individual E aí, esquece, não tem tempo não. a gente ainda tem 10 vagas. De novo, a Mas gente deixa eu promete falar. e entrega, não pode ficar Deixa eu falar, prometendo caraca. maluquice. Não. Deixa eu falar. Aí, o que a gente vai. A cara dele é melhor, né, Vanderlei? Tipo, muito bom. É que eu sempre faço essas coisas com ele. E aí, o que eu queria oferecer para vocês, né, caso vocês topem? A gente fazer uma mentoria em grupo. Eu não consigo fazer. Para A cara junho ou dele. para julho? Para a próxima semana de junho, para começar na próxima semana de junho. E aí, o que a gente faz? A nossa mentoria, Vamos ela lá, só custa. rapidão, vamos fazer o seguinte, a gente pode fazer uma pré-matrícula deles, Ah, daí a gente brinca aqui, ó, paga e depois, porque assim, a maioria deles vão entrar em período de prova, uhum. agora, finalzinho, então a gente pode jogar um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para final de junho e início de julho, que vai entrar P2 e Tá, P3 depois do agora. período de prova. P2, Beleza. P3 tem TCC, tem um monte de confusão que tá na cabeça deles Cara, aí. olha só como é que não é combinado Não, essa não zona. é. Eu tô fazendo uma zona na vida do Felipe, gente. E Mas a gente aí, pode então é o fazer. seguinte: Fala o modelo que eu Felipe acho não que corta cabe. o barato. É. E aí, o que acontece? A nossa mentoria, né, preço normal, ela custa 997. Na verdade, 897. Vou soltar a prova social aqui da mentoria, que funciona bem, os alunos Deixa eu agradecendo. falar, Felipe, peraí. Vai. Fica quieto, tá cortando a minha onda. Meu momento, peraí. E aí a gente faz a mentoria por 897, tá? 4 encontros. E aí eu queria combinar com vocês o seguinte: a gente fazer uma mentoria em grupo. Depois da P2, P3, não tem problema. A gente combina. Tá me ligando? Ah, tá. Se que estivesse me ligando. A gente fazer essa mentoria em grupo. E eu não consigo abrir muitas vagas, gente, porque eu preciso dar atenção para vocês. Principalmente dos exercícios. A gente passa exercício para vocês, tipo um exercício, entrega, e eu valido esse exercício, valido o planejamento de vocês, monto o plano de ação, o bagulho é sinistro aqui. E aí, o que eu queria fazer? A gente fazer 2 turmas, no caso eu vou liberar 5 vagas, tá? 5 vagas, uma turma de 5 pessoas, porque eu não consigo, para a qualidade do meu trabalho, eu não consigo. E aí a gente fazer no valor de 197 para vocês. 97. 197. Eu acho que eu vou ir na sala para conversar Tu contigo. jogou. Vem pra cá, desliga aí, vem pra cá, faz daqui junto comigo. 197, mas olha só, vai ter que botar. Ó, galera, agora o papo é reto aqui. 197 a gente não ganha dinheiro com essa porra. Então tem que botar número mínimo. Tu botou número mínimo? Porque me ligaram agora aqui. Tive que atender. Tu botou número mínimo de aluno? Vai valer a pena? Quanto? 5 alunos. 197, 5 alunos. Oi, gente! Ó, deixa eu ver se eu entendi. A gente faz mentoria e consultoria de empresa. A gente não cobra menos do que 890 e pouco. A gente tem mentoria de R$ 2.000, enfim. Depende do objetivo da mentoria. Essa provavelmente vai ser do zero ao produto digital. É isso? E aí é uma mentoria nossa que é
mais barata, em torno de 800, tá? 897. É. Então, tu vai fazer por 200, 197, tem que ter aí, no mínimo 4. Sim, eu não posso botar mais do que 10, senão eu não consigo Senão, o também. valor não faz Não, sentido. eu não consigo atender com Não qualidade. dá para atender. Então, é de 5 a 10, né? 5 a 10 pessoas? 10 dá. 10. 5 a 10. Então, organizem-se aí. O patrão ficou maluco. Porque assim, eu falo com os palestrantes, mas para ela eu não falei, né? Eu falo para os palestrantes o seguinte, cara, entrega teu conteúdo e se você quiser vender alguma coisa, está liberado, meu irmão. Você está disponibilizando teu tempo. Só que aqui em casa eu não faço isso, obviamente, porque, cara, isso casa de ferreiro, espeta de pau. Só aviso para ela, ó, dia tal você vai falar para eles aí de marketing digital, uma coisa que a gente já. Aí eles, não, beleza. Aí ela, beleza. E a gente não combinou de novo nada. Eu não combino com os palestrantes, não combinou nada. Só que aquilo, vocês conhecem a minha vida. Eu tenho que participar disso, porque é fitness, mercado fitness, eu posso ajudar mais. Só para vocês terem uma ideia aí, tem aluno aí que já me contratou de mentoria, tá aqui na aula, que, cara, eu cobrei um valor super diferenciado para ele. Super diferenciado para ele. Mas eu cobrei muito diferenciado para ele. E o de vocês está mais barato, por quê? Porque é em grupo. Não E dá porque pra... vocês são alunos do Felipe. não dá para fazer isso. Então, até a gente tem que ter cuidado. Vocês sabem da minha vida, que eu comecei a falar isso. Eu vou começar a entrar em correção de trabalho, prova, ou seja, é um caos. Então não dá para fazer, impensável fazer individual, principalmente nesse valor. Mais em grupo, então de 5 a 10 no mínimo. Então se organizem, hein, vocês aí, por pessoa, pelo amor de Deus, Vanderlei. Hã? Não, num grupo não tem condição. Por pessoa. É, não, é isso de novo, é valorização do trabalho, não tem como, tá? Então vocês se organizem, Porque vocês são alunos do Felipe. vê aí, Felipe, 5 pessoas, eu organizei um grupo aqui de 5, 6, 7, 8, pra gente quanto mais melhor, tá? Obviamente, mas aí entre 5 e 10 pessoas a gente abre essa mentoria final de julho, final de Não me junho, mata, tá tá? bom, marido? E aí são quantos encontros? Vai São fazer 4 encontros. 4 encontros, um por semana. E aí, então, organiza o grupo de vocês. Rômulo já vi que tem interesse, talvez o Vanderlei, Nicolas, a galera que fica aqui no burburinho. Vocês podem falar, por exemplo, olha só, pra gente depois da P2, sei lá, dia 1º de julho, que é uma quarta-feira, por exemplo, uma quinta-feira, sei lá. Então pode ser dia 1º de julho e a gente faz toda quarta-feira no mês de julho. No horário da aula, que aí não vai ter mais aula. Não vai ter mais aula, enfim, pode ser. Pode ser. Tadeu, pode? Pode, beleza. Se for Acho sua que minha noiva, noiva. pode. Pode, só tenha cuidado, Tadeu, que a tua noiva é do marketing digital. Porque a gente tem que nivelar. Acho que é o Tadeu que falou que a noiva dele é do marketing digital. Uhum. Se ela tiver evoluído e vocês não, aí não dá. Precisa estar nivelado todo mundo. E também todo mundo do mesmo nicho, né? Ou seja, todo mundo de educação O física. ideal é todo mundo de educação física. Mas a gente não vai tem usar os problema não, exemplos tá? de educação física e tal. Galera, deixa eu me despedir depois de ter causado caos aqui na vida do Felipe. Causei o caos na vida do Felipe aqui. É bom e é ruim. Literalmente. Gente, obrigada, viu? Se vocês quiserem, tiverem dúvidas, os canais estão super abertos lá. #marketing.com.br, vocês já sabem. Show. Vocês já sabem. Então podem me mandar mensagem. 98% das vezes quem responde sou eu. Então pode mandar mensagem lá se tiver alguma dúvida. Se vocês quiserem que a gente faça de repente algum. Todo mundo que tá aí, tá? Vou botar aqui. Já segue esse perfil agora. #marketing.com.br. Pronto. Isso aí, mas não é um site? Não, é o endereço da nossa rede social. É o endereço da nossa rede social, é Igual tipo do o site. Então, obrigada mesmo, viu, gente? Foi ótimo. Espero que tenha ajudado. Qualquer dica, qualquer dúvida que tenha ficado, pode mandar mensagem pra gente. Pode mandar mensagem pra gente lá que a gente vai poder ajudar. E aí também deem sugestões de temas que vocês querem ver lá na hashtag, que a gente pode fazer conteúdos também voltados mais para a área de educação física, enfim, ajudar vocês de alguma forma. Tá bom? Obrigadão, gente. Um beijo. Tchau. Boa semana. 5 minutos eu volto com vocês para falar do... 10 minutos, coitado, Felipe. Não, tem live. Tá tudo marcado. 5 minutos, live do Felipe Zidane, sacaneia já o cara. Felipe Rezende sobre treinamento, né, físico e autismo para crianças. Então, lá na matéria de grupos especiais.
Eu preciso derrubar o link aqui e abrir de novo. Galera, obrigado. Tchau, Quem tiver gente. interesse na Obrigada. mentoria de Beijo. grupo aí, consultoria de grupo, se organizem e falem comigo no privado, ou com a Vivi, ou com a hashtag direto lá na hashtag. Então, ó, Tadeu, a namorada, Rômulo, quem mais falou aí? Show, professor, ó, vou falar com você depois no privado que eu tô com uma ideia aí, A gente vai conversar. Beleza. Abraço, galera. Até daqui a pouquinho. 5 minutos em ponto. Valeu, 4 abraço. minutos agora, hein? Valeu, vou derrubar.